Oi pessoal, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje com um vídeo um pouquinho diferente. Hoje estamos aqui os dois, que é bem interessante. Então, nesse vídeo hoje, o que é que nós vamos fazer? Vamos falar um pouquinho das nossas opiniões sobre diversos aspectos aqui da vida aqui no Reino Unido. Atenção, uma coisa muito importante, são apenas a nossa opinião. O marido vai dar a opinião dele, eu vou dar a minha opinião, mas não vamos sequer conversar ou discutir, entre aspas, sobre as nossas opiniões. Cada um tem a sua e todas são válidas. Portanto, são apenas a nossa opinião, o que não significa que outras pessoas não tenham opiniões diferentes, ok? Então, vamos começar? Vamos? Vamos falar sobre educação. Começas tu? Não, começa tu. Não, começa, vai. Ok, então boa noite a todos. Aqui já é noite, já começa a ser avançada a hora. Foi um dia de trabalho e, portanto, mas estamos aqui para contribuir para algo sobre a vida, a nossa opinião da vida britânica em determinados pontos. Hoje iremos falar primeiro de tudo sobre educação, a educação pessoal, a educação civil das pessoas. Como é que as pessoas reagem no seu dia-a-dia, na nossa comunicação entre nós todos. Para mim, é a minha opinião, é um país altamente civilizado, é um país que, em termos de educação, é um exemplo. As leis também são um pouco a própria Constituição e a própria lei civil aqui no Reino Unido promove com que a pessoa tenha uma educação e tenha maneiras para com a outra pessoa. Ser rude neste país é algo grave. É algo grave. Se uma pessoa disser à outra o senhor está a ser rude ou a senhora está a ser rude, é grave. É algo que eles levam muito a sério. Muito mesmo. Em termos de educação para connosco estrangeiros, eu nunca senti nenhum problema, por exemplo, em termos de sermos estrangeiros aqui. Também porque eu e a Andreia dominamos bem a língua aqui. Dominamos bem o inglês. Portanto, isso é logo uma grande mais-valia na comunicação que a gente tem com o britânico, seja inglês, seja galês, seja escocês, seja irlandês. Portanto, se a gente dominar a língua, a gente entende, eles entendem-nos e é mais fácil a comunicação. E pronto, e esta é a minha opinião. Isto não estou a tentar dizer que seja tudo um mar de rosas e tudo é perfeito. Não, não é. Eles têm coisas que eu não gosto. Mas eu agora vou deixar a Andreia falar um pouquinho e depois talvez já voltarei a mim para falar do que é que eu não gosto muito, mas ninguém é perfeito também. Eu avisei que o marido gosta de falar muito. Vocês não acreditam. Ok, educação. Sim, é um povo bem educado. É um povo bastante educado. E é verdade que aquela fama que eles têm do desculpe sem ter feito nada ao outro, é verdade. Eles estão sempre pedindo desculpa. Eles barram, ou eu esbarro neles no supermercado e eles vão me pedir desculpa. Não vão esperar que eu peça. Portanto, mesmo sem ser culpa deles, o desculpa está sempre. Se faz favor, obrigado. Sempre boas maneiras. Eles são um povo bem educado. Nesse aspecto é bem verdade. Regra geral. Também tem de tudo, porque depois tem o outro lado da sociedade, que se formos para locais mais complicados aqui do Reino Unido, é bem diferente. Mas, regra geral, eu diria que eles são um povo muito educado. Bem educado mesmo. Educado isto, tanto a nível
de educação, educado a comunicar com as pessoas, a relacionarem-se com as pessoas. São um povo bem educado, embora não sejam um povo que estejam constantemente convivendo, eles são um povo bem amistoso. Não é difícil comunicar com o britânico, fazer conhecimentos com o britânico, não é um povo difícil. Por exemplo, nós ouvimos por vezes do alemão, que o alemão faz as amizades ainda quando são muito pequeninos na escola, e essas amizades vão para a vida, e depois durante o tempo já da vida adulta é muito difícil para um imigrante se integrar na Alemanha, na comunidade alemã, e fazer amigos, conhecer pessoas e fazer amigos. Portanto, aqui no Reino Unido eu não acho que seja difícil. Eles são um povo bem amistoso. Nosso vizinho é britânico, bate na porta e pede temperos para a comida. Nós já estivemos uns na casa dos outros, o outro vizinho também. Mas não é um povo que está sempre na porta conversando. Isso não é. Mas gostam muito de conversar e gostam muito de um bom cochicho, de uma boa fofoca. Adoram. Se eles conseguirem estar falando, eles vão estar falando horas a fio. Porque eles amam isso. E é um povo, portanto, não só educado, como também amistoso no meu ponto de vista. Por exemplo, no nosso caso, eles gostam muito, diria eu, portanto, da nossa maneira de ser, eu diria que dos países de calor, eu queria dizer, Sul da Europa. Sul da Europa, América do Sul, eles adoram, porque tem aquela vibe, né? Aquele saleiro, sempre pronto para boa disposição, para festa, para alegria, boa comida. Eles amam isso. Eles amam boa música, boa comida, uma boa festa, mas sempre respeitando muito o espaço do outro. Portanto, eu não espero que os meus vizinhos estejam fazendo barulho fora das horas normais. Quando é hora de descanso, tudo para e todo mundo se respeita. E se nós percebermos, ou alguém perceber que está incomodando o outro, tudo para também. Pedem desculpa e vai por aí. Muitas das vezes, se vamos ter amigos aqui em casa ou se os nossos vizinhos vão ter amigos nas casas deles, o que fazemos muitas das vezes é avisar. Amanhã vai ter um pouco mais de confusão porque vamos ter aqui visitas, vão estar aqui pessoas, vão vir aqui amigos e, portanto, tudo bem, sem problema. Foi avisado, houve comunicação, mas chega naquela hora, tudo parou. E não é muito barulho. É um barulho que se suporta bem. Portanto, sim, é um povo muito educado, sem dúvida, e com muito cuidado em respeitar o espaço do outro. Não é? Queres falar mais sobre este tema ou podemos passar ao próximo? Não. Ok. Vamos falar no próximo tema? Yeah. Trabalho. Vamos falar em trabalho. Como é que é trabalhar aqui no Reino Unido? Como é que é... Desculpa, vira isso um pouco mais para ti, que tu estás a fugir do ecrã. Trabalho. Como é que é trabalhar no Reino Unido? As condições de trabalho, a tua opinião sobre o trabalho aqui? O trabalho, para mim, tem um grande segredo. É, se dominas a língua, evoluís e tens todas as possibilidades de poder ter mais algo. Se não dominas a língua, vai ser muito complexo. A nível de trabalho, eles estão loucos por procurar gente qualificada e mesmo não qualificada. Há uma procura as empresas necessitam de pessoas aqui que é uma loucura mesmo. Portanto, é um pouco diferente do que se encontra mesmo na Europa. Em alguns países torna-se complicado. Mas aqui no Reino Unido, mesmo quando ainda estavam na União Europeia e agora que não estão, as coisas agora ainda se agravou talvez mais um pouco, porque agora não, as pessoas que cá ficaram, algumas saíram e eles as empresas vão continuar todos os anos, tem que haver mais uma percentagem de crescimento. E esse crescimento é feito pelas pessoas nas empresas. E se não houver pessoas suficientes para esse desenvolvimento, eles têm que ir à procura. E a verdade é que não há.
assim gente qualificada a qualquer canto, como se costuma dizer. Portanto, a nível de trabalho é algo que é um país fantástico. A nível de lei, a lei laboral é um pouco liberal. Até aos 2 anos os direitos do trabalhador, e a partir dos 2 anos as coisas são um pouco diferentes, é um pouco liberal. Não há tanta proteção do Estado, mas faz com que o investidor, o chamado patrão, o dono da empresa, seja quem for, sabe que há pouca burocracia e tem sempre, como a lei é muito liberal, defende talvez até esses 2 anos mais a empresa que o trabalhador. Isso não quer dizer que o trabalhador não seja respeitado e que tenha leis que o defendem e que o respeitam. Mas faz com que essas empresas possam progredir e sempre não têm problema nenhum em fechar uma empresa de um dia para o outro. Os custos são muito baixos, por isso é que qualquer empresário com dinheiro não tem problema nenhum em abrir uma empresa e, se não tiver a dar, fechar. Mas para fechar aí vai abrir noutro sítio com um outro business. Portanto, há sempre uma procura constante de pessoas, porque o trabalho fecha aqui, abre ali e as coisas nunca param. É uma economia que flui loucamente. Ok, trabalho. Eu acho que, sinceramente, no Reino Unido há muito trabalho, há muita procura por trabalhadores e, portanto, é claro que se a pessoa... nós aqui discordamos um pouquinho num ponto, concordamos, mas discordando, acho eu. Porque é claro que se a pessoa fala a língua, se domina a língua, vai ter mais facilidade em progredir na carreira, em evoluir na carreira, em passar para um trabalho melhor, digamos assim, se é que se pode dizer melhor, mas ganhar mais, talvez, um cargo mais qualificado. Se a pessoa não domina a língua, talvez tenha mais dificuldade nessa evolução, mas não é impossível, porque aqui não são apenas os cursos superiores universitários que contam, eles contam muito a experiência da pessoa no trabalho, contam muito também a capacidade de trabalho que a pessoa tem. É possível, sim, encontrar trabalho sem dominar a língua. A diferença aí é que se a pessoa não fala, vai estar sempre dependente de ter alguém que fale, ou então sempre dependente de um trabalho um pouco a ganhar menos. Ou então estar sempre dependente de ter pessoas que falem a língua, neste caso, por exemplo, o português, para poder estar a trabalhar, para poder comunicar com o restante da empresa. Mas é possível porque eles neste momento, principalmente neste momento, eles têm muita falta de trabalhadores, muita falta de mão de obra. Portanto, há muita procura. E, portanto, é muito fácil, se eu não estou feliz num trabalho, saio e vou para outro. É muito fácil porque existe muita procura. Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho constantemente empresas que eles aqui, as agências de trabalho, que eles chamam as agências de trabalho, constantemente ligando à procura, a perguntar se eu quero ir para algum local e sempre a oferecerem trabalho, ou até mesmo as próprias empresas a entrarem em contacto, quer por telefone, quer por e-mail, a perguntar se eu estou disposta a mudar, se eu quero ir, se eu tenho interesse em ouvir a proposta deles. E o marido aqui pode dizer a mesma coisa com ele. Estão constantemente procurando. Portanto, a pessoa tem a hipótese de dizer sim, quero, não quero, e se não estiver bem num sítio, num local, muda para outro local, muda para outra empresa, muda para outro trabalho, e é assim, é muito, como é que se diz, dinâmico. O trabalho aqui é muito, muito dinâmico e há muita procura por mão de obra. O salário não é mau. O salário neste momento está em 10 e qualquer coisa, não é? 10,42 por hora. 10,42 por hora o salário mínimo. Lembrando aqui que eles têm escalões e se forem mais jovens, acho que é 14 ou 15 anos que eles começam a entrar no mercado do trabalho, eles ganham bem menos, sim, mas tem um determinado ordenado e, portanto, vai por escalões. Até que depois
Aqui não se pode falar em salário mínimo, porque não existe. Aqui existe muito contrato em que a pessoa não tem, ou seja, trabalha a hora, recebe a hora. Se fizer uma hora, recebe uma hora. Se fizer duas, recebe duas. Mas pode-se falar num salário médio, e o salário médio é bastante bom. O salário médio dá para ter... uma pessoa que ganha o salário médio consegue ter uma vida digna e ter uma vida normal e conseguir ter as suas coisinhas todas sem qualquer problema. Mas é isso, eles incentivam muito o trabalho dos jovens, eles valorizam muito mesmo na entrada para a universidade, se o jovem já trabalhou, se já prestou serviço, como é que se diz? De voluntariado. Voluntariado, exato. Se esteve envolvido com a vida em volta... na sociedade, ajudando o bairro, o seu local, A comunidade. A comunidade, exato. Portanto, sim, eu diria que o trabalho aqui tem bastante boas condições, independentemente, mesmo quem ganhar o salário mínimo, o ordenado mínimo, vai ter condições dignas para viver. É isso, alguma coisa a acrescentar? Não, Penso que destes dois temas é isso. Se vocês tiverem é dúvidas... lógico que nós temos experiências diferentes dentro do ramo que cada um trabalha. Eu terei uma opinião dentro do meu ramo do que eu encontro, da minha experiência. A Andreia tem um ramo e uma área, um business, é completamente diferente. Portanto, a Andreia terá uma opinião mais centrada e tem mais consciência sobre, principalmente na comunicação das pessoas com diferentes línguas, onde eu não sofro tanto isso, porque o meu trabalho é completamente diferente. Eu não falo português durante o dia, eu só falo português à noite quando chego a casa e falo com a minha mulher. Portanto, isso isso para mim torna-se é melhor por um lado, é pior por outro, porque não é a nossa língua nativa. No entanto, para mim, falar inglês ou português para mim é exatamente a mesma coisa para mim. É isso, então. Ficam aqui estes dois temas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, falem aí nos comentários. Nós vamos trazer mais, vamos falar um pouquinho mais sobre as nossas opiniões da vida aqui no Reino Unido. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não se esqueçam, façam like, façam aí gosta, joinha. Comentem muito, partilhem muito, que é muito importante também divulgar os nossos vídeos. Partilhem muito aí. E nos sigam que nós vamos trazer aqui mais. Abração do tamanho do mundo. Até já! Até já.